Saudações, senhoras e senhores. Com muito prazer estou aqui de volta nessas videoaulas maravilhosas da pandemia. E nessa aula de hoje nós vamos discutir o tema da Guerra Fria. Fazia tempo que eu não gravava, consegui fechar até a Segunda Guerra Mundial, mas agora a situação chegou num ponto que não tem mais como escapar. Precisamos falar de Guerra Fria. Então, essa primeira aula nós vamos falar dos primeiros momentos da Guerra Fria. Para que a gente consiga fazer isso, pessoal, é muito importante que vocês, por favor, se não estão bem firmes no tema, peguem de novo a aula de Segunda Guerra Mundial e assistam novamente àquela minha explicação sobre os tratados de paz que encerraram a guerra. O Tratado de Bretton Woods, de Yalta, São Francisco e Potsdam. Porque é fundamental relembrar os elementos que estavam em jogo no momento em que oficialmente o conflito da Segunda Guerra Mundial se encerra. Beleza? Eu vou relembrar um pouquinho disso agora, como introdução para essa aula de Guerra Fria, mas como tem muita gente reclamado dos capítulos de série que eu gravo, que nem dá para chamar de videoaula, eu vou tentar ser mais sintético, então eu não vou fazer a retomada como normalmente a gente faz em sala de aula, beleza? Vou contar com vocês assistindo o vídeo. Então vamos lá, pessoal, acompanhem comigo, por favor. A Guerra Fria se forma a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em que os tratados de paz determinam um novo desenho das relações internacionais, né? A Conferência de Bretton Woods criou uma espécie de acordo internacional dos países capitalistas, do ponto de vista econômico, para criar um sistema de planejamento econômico e intervenção do Estado na economia, com o welfare state, com organismos financeiros internacionais como o FMI e o Banco Mundial, com a padronização do comércio mundial através do dólar como moeda base e o dólar tendo seu valor garantido pela reserva de ouro do governo dos Estados Unidos para garantir estabilidade nas relações econômicas e evitar que no pós-Primeira Guerra a dinâmica do desenvolvimento econômico, da reconstrução econômica do pós-guerra gerasse uma expansão descontrolada da economia, como foi no fim da Primeira Guerra Mundial. Então o lance aqui é ter uma economia planejada, com intervenção do Estado, com direitos trabalhistas, direitos sociais, com garantia de serviços públicos de qualidade, tanto para ser um crescimento econômico, com melhor distribuição de renda, melhor desenvolvimento do nível de vida da sociedade, serviços públicos, tanto para garantir um crescimento econômico mais equilibrado, como para garantir um bem-estar social que evitasse revoltas, revoluções ou ascensão de regimes fascistas. Nos tratados de Yalta e Potsdam, nós temos a divisão do mundo em dois grandes blocos, como todos nós já sabemos, né? É só a gente dar uma olhada nos mapas aqui, ó. Temos então em verde nesse mapa o bloco dos países capitalistas na Europa, liderados pelos Estados Unidos, que não está no mapa, mas exerce influência aqui, e do outro lado, no lado vermelho do mapa, o bloco dos países socialistas, como uma espécie de zona de influência da União Soviética. A Alemanha também é dividida em duas, né? Está aqui na Alemanha. O setor soviético vira a Alemanha Oriental, socialista. O setor britânico, mais o setor francês, mais o setor americano se torna a Alemanha Ocidental, capitalista. E Berlim também é separada. Berlim que está aqui, né, nesse mapa principal, em destaque no mapa da direita, Berlim acaba também vivenciando essa realidade de ser dividida em zonas de influência que viram duas Berlins. Uma Berlim ocidental capitalista, uma Berlim oriental socialista. Mas percebam que Berlim não fica na fronteira entre as duas Alemanhas. Não fica não. A fronteira entre as duas Alemanhas é essa linha rosa. Berlim fica lá no meio da Alemanha Oriental. E pelo Tratado de Potsdam, o acesso seria por uma via aérea e por uma via terrestre, né? Garantir o acesso da Alemanha Ocidental a Berlim. E você está sentindo o que eu estou sentindo? Pois é, eu estou sentindo o cheiro de que vai dar problema isso aí. E pode crer que vai dar problema mesmo.
Além desses elementos, então, que eu já destaquei, nós temos aqui também, nos tratados de paz, o Tratado de São Francisco, que dá origem à ONU, né? Teoricamente, a ONU foi criada para ser uma espécie de democracia mundial de países, na prática não foi, porque as grandes potências vencedoras da guerra transformaram a ONU num clubinho dos países poderosos, através da criação do Conselho de Segurança. E aí no Conselho de Segurança nós temos vários países membros, mas que têm o poder de discutir as questões de segurança internacional e definir quais decisões da Assembleia Geral valem ou não valem. Mas desses países membros do Conselho de Segurança, 5 são países membros permanentes. E esses 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, eles têm o poder de veto. Então, Estados Unidos, Inglaterra, França, China e a então União Soviética tinham o poder de controlar e direcionar as decisões da ONU. Portanto, acaba que na prática não é bem democrático o funcionamento da ONU. Mas enfim, esse que eu vos apresento é o cenário do início da Guerra Fria então. Só que num primeiro momento não houve nada de muito significativo para a gente caracterizar como Guerra Fria. Porque na verdade o que estava acontecendo era uma preocupação muito grande em tentar resolver as demandas do pós-guerra, né? Iniciar a reconstrução dos países afetados pela guerra, a crise de refugiados que toda guerra desse tamanho gera, né? Onde é que vão colocar os sobreviventes dos campos de concentração? O que vai fazer com aqueles judeus que não foram exterminados? Os soldados, os prisioneiros de guerra, as populações removidas das suas regiões originais e mandadas para campos de concentração, porque não só judeus viveram em campos de concentração na Alemanha nazista, não é isso? O que fazer com as populações desabrigadas? O julgamento dos nazistas e a questão da desnazificação da Alemanha, que foi uma desnazificação entre aspas, né? Pelo julgamento de Nuremberg, que tentou minimamente tirar os nazistas das posições de comando do Estado alemão, mas não conseguiu desnazificar a Alemanha como um todo, porque, sei lá, né? 40% da população alemã era afiliada ao Partido Nazista antes da guerra terminar. Então foi meio que uma desnazificação do alto escalão e meio que um passapano para os nazistinhas do dia a dia. E aí, nesse cenário, os 2 primeiros anos ali, os primeiros momentos do pós-Segunda Guerra Mundial, não observamos nenhum acontecimento muito significativo. A Guerra Fria começa a tomar forma mesmo a partir de 1947. Porque nesse ano, os Estados Unidos começa uma escalada para construir a sua hegemonia no cenário da Guerra Fria. Ou seja, os Estados Unidos percebe que a União Soviética foi profundamente afetada pela Segunda Guerra Mundial e que a União Soviética não tinha exatamente condições nem de se recuperar dos prejuízos e da devastação em um tempo muito acelerado e muito menos apoiar os países que faziam parte da zona de influência soviética, né? Como a gente observa no mapa, a Polônia, a República Democrática Alemã, que é a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Iugoslávia, que mais tarde vai traçar um caminho autônomo dentro da Guerra Fria, mas num primeiro momento fazia parte do bloco socialista, né? E a Albânia. A União Soviética não tinha condição de dar apoio e dar sustentação para a reconstrução desse país. E os Estados Unidos tinham. Então, quer dizer, é o momento de impor a hegemonia. E aí, os Estados Unidos, percebendo essa fragilidade da União Soviética, o que é que ele vai fazer? Ele vai rapidamente, a partir de 47, assumir uma postura de protagonismo. Tanto do ponto de vista simbólico, em termos do discurso, em termos da propaganda, em termos da construção de uma imagem do que seria a lógica própria da Guerra Fria, que é a ideia de que o mundo estava dividido em 2 blocos, uma espécie de bipolarização mundial, em que de um lado a gente tinha os Estados Unidos liderando o bloco dos países capitalistas e do outro lado a União Soviética liderando o bloco dos países socialistas. Essas 2 superpotências, Estados Unidos e União Soviética, estiveram o tempo todo em conflito, mas nunca puderam
e também não quiseram, viver uma guerra direta entre essas duas superpotências, porque provavelmente seria o fim do mundo. Como eu mesmo anuncio ali no título da aula, né, a Guerra Fria é basicamente a segunda metade do século XX inteira, e é uma situação, como diria o pensador conservador francês Raymond de Aron, em que a guerra era improvável e a paz era impossível. A guerra era improvável porque o nível de desenvolvimento bélico e força militar das duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra Mundial era de uma tal magnitude que Estados Unidos e União Soviética, com suas bombas atômicas e armas nucleares, conseguiriam destruir tudo que existe na face da Terra de 4 a 5 vezes. Então, uma guerra é improvável, porque se guerra houvesse, como diria Albert Einstein, seria o fim do mundo, né? Perguntaram para o Einstein, Dr. Einstein, como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial? O Einstein disse assim, não sei, mas eu sei que a Quarta Guerra Mundial vai ser com paus e pedras. É óbvio que ele sabia, né? E ele estava dizendo que a Terceira Guerra Mundial seria uma guerra nuclear entre as superpotências da Guerra Fria e seria o fim do mundo, né? A humanidade ia ser eliminada da face da Terra ou ia voltar a um nível de primitivismo equivalente a, sei lá, uma espécie de Mad Max pós-apocalipse nuclear, né? Mas ao mesmo tempo a paz entre essas potências era impossível, por isso que o termo Guerra Fria se popularizou, porque a disputa por territórios, zonas de influência, as guerras indiretas, os conflitos militares indiretos. Tem gente que pensa assim, a Guerra Fria foi um momento que não teve guerra. Pelo amor de Deus, se não fale isso na Coreia, não fale isso no Vietnã, não fale isso no Afeganistão, não fale isso nos vários lugares da África e da Ásia que sofreram as intervenções militares indiretas de Estados Unidos e União Soviética por conta dessa disputa por zonas de influência, por áreas de aliança política, econômica, militar, por zonas de controle, enfim. Teve guerra pra caramba na Guerra Fria. O que não teve foi uma guerra quente, que é a guerra mundial entre as superpotências. Mas, enfim, não é só do ponto de vista bélico-militar, também é uma disputa econômica, também é uma disputa de propaganda, também é até uma disputa de espionagem, não naquele estilo 007, mas uma disputa de espionagem no sentido de descobrir segredos industriais, questões tecnológicas, científicas, armamentistas e tudo mais. Então era de fato uma corrida tecnológica, aeroespacial, uma disputa esportiva nas Olimpíadas, propagandística. E os Estados Unidos foi quem pela primeira vez percebeu esse caráter tão complexo da Guerra Fria. E aí eu apresento aqui para vocês, né, no nosso slide, que tanto do ponto de vista de criar uma imagem simbólica do significado moral da Guerra Fria, como da ação efetiva para garantir a sua hegemonia no cenário da Guerra Fria, os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, saiu na frente. Então veja, é a propaganda estadunidense que inicia a construção de uma imagem, junto com a Inglaterra, na real, né? O termo acho que foi até forjado pelo Winston Churchill, de que o mundo estava se dividindo em duas realidades antagônicas. De um lado, o mundo livre, de outro, os países submetidos à opressão da cortina de ferro. Isso é uma guerra ideológica de propaganda que basicamente diz o seguinte, a Guerra Fria é a guerra do bem contra o mal. A afirmação desse maniqueísmo, o bem contra o mal, que era afirmado nos dois lados do conflito, é uma ferramenta fundamental para a mobilização das sociedades e para legitimar gastos militares, decisões econômicas, medidas estratégicas que geralmente eram avessas ao interesse dos povos e das pessoas, mas que abasteciam o interesse das grandes corporações do capitalismo ou da estrutura burocrática dos partidos comunistas que controlavam os estados na zona soviética. Então, quer dizer, essa ideia maniqueísta de que a Guerra Fria se trata de uma luta contra o bem, a luta do bem contra o mal, é inaugurada pelos Estados Unidos, mas é apropriada também pela União Soviética e pelos países socialistas para dizer o seguinte, olha, nós temos que nos unir contra a ameaça de um inimigo
de um inimigo que nos coloca em risco constante no nosso modo de vida, no nosso patriotismo, no caso da União Soviética e do Bloco Socialista, na nossa construção do socialismo e no sucesso da nossa gloriosa revolução. Então, no caso dos Estados Unidos, eles diziam assim que o mundo capitalista é um mundo livre, tentando dizer que democracia e capitalismo são sinônimos, o que é uma mentira, obviamente, porque inúmeros países capitalistas viviam ditaduras sangrentas e sanguinárias nesse período todo da Guerra Fria, exatamente por conta de evitar a expansão de revoluções socialistas e de governos anti-imperialistas. Como vocês já devem ter visto em História do Brasil, por aqui nessas terras, a instalação da ditadura militar que deu o golpe no legítimo presidente João Goulart, que pretendia fazer reformas de base, que não tinham absolutamente nada de comunismo, foi dado em nome da salvação do Brasil do perigo comunista, em nome da salvação da própria democracia. Sim, hipocritamente a ditadura militar se afirmava como uma revolução ou uma contra-revolução, né? Uma revolução preventiva para evitar uma revolução socialista, e salvar a democracia. Eu lembro que tem no manifesto dos militares golpistas, tem um termo que é a revolução democrática que nos congrega, que nos une, que une o Brasil. É assim que os militares chamavam o golpe de Estado de 64. Então, não era mundo livre necessariamente, porque democracia ou não democracia, democracia liberal ou democracia socialista, não são necessariamente condições sine qua non. Condições sine qua non quer dizer condições sem as quais não, né? Condições indispensáveis para que exista um sistema capitalista em funcionamento ou um sistema socialista em funcionamento. Então, ao mesmo tempo que Stalin não é a realização, o stalinismo não é a realização da democracia socialista, o chamado mundo livre não era a realização das democracias liberais necessariamente. Agora, para além dessa guerra de propaganda, o que está rolando aqui é já um conflito que se delineia, porque os Estados Unidos vai criar em 1947 a doutrina Truman e também o Plano Marshall. O que é a doutrina Truman? Truman é o presidente Harry Truman, presidente dos Estados Unidos quando a Guerra Fria se inicia. E ele propõe uma doutrina, ou seja, um conjunto de valores e medidas, né, ações de política externa, de relações internacionais, que partiam do pressuposto de que os Estados Unidos estava se colocando como a potência industrial, econômica, diplomática, militar e política que daria apoio aos países da Europa Ocidental que não quisessem cair sob o domínio da cortina de ferro. Então, é o anúncio de uma postura, é o anúncio de uma prática de política externa em que os Estados Unidos se afirma e se faz como uma espécie de defensor desse tal do mundo livre e que, portanto, vai garantir apoio diplomático, político, militar para os países que não queiram ser submetidos à cortina de ferro, à opressão socialista. E o Plano Marshall, o que é o Plano Marshall? É o complemento econômico da doutrina Truman. O Plano Marshall vem do George Marshall, que era o secretário do Tesouro americano, uma espécie de ministro da Economia, que vai criar um plano de investimento na Europa, e o Plano Marshall é direcionado à Europa, para a reconstrução dos países europeus que não fossem aliados da União Soviética, que não fossem submetidos à tal da cortina de ferro. E aí, claro, né, vai injetar bilhões e bilhões de dólares em tudo quanto é canto, para criar exatamente uma interdependência econômica dos países capitalistas, para criar uma recuperação econômica, uma reconstrução econômica mais rápida, para garantir estabilidade econômica e social para os países capitalistas da Europa, e também para criar uma espécie de vitrine de propaganda do mundo capitalista, né, da força do mundo capitalista. Já que as economias europeias por si mesmas não tinham a capacidade de se reconstruir na velocidade, na dimensão necessárias, vai lá os Estados Unidos injetar grana nesse processo de reconstrução. E aí,
Se você fosse presidente dos Estados Unidos ou tivesse o poder, como George Marshall tinha, de direcionar os recursos, dentro desse espírito do que a Guerra Fria representa, para onde que você ia direcionar os recursos com mais atenção e com mais foco? Pois é, na Alemanha Oriental, desculpa, na Alemanha Ocidental, na Alemanha capitalista. Por quê? Porque a Alemanha capitalista é exatamente a divisa, né? Exatamente o divisor de águas entre o tal do bloco socialista da cortina de ferro e o tal do bloco capitalista do mundo livre. Então veja, os investimentos do Plano Marshall na Alemanha, especialmente em Berlim Ocidental, foram absolutamente avassaladores. Essa região se reconstruiu com uma velocidade incrível, exatamente para ser um elemento, né, uma espécie de ilha capitalista no meio da Alemanha socialista e ser um elemento de desestabilização do regime soviético ali na Alemanha Oriental. Por que de desestabilização? Porque, veja bem, se o bloco capitalista está se reconstruindo como o povo da Alemanha estava vendo na Alemanha Ocidental e o socialismo não estava conseguindo se reconstruir tão rapidamente, estava se reconstruindo com muita dificuldade, na verdade, por conta da falta de recursos e do volume da devastação. Então, isso era um elemento de sedução, né? De sedução. Vamos todo mundo virar capitalista, então. E isso vai gerar o primeiro foco de conflito da Guerra Fria, que é a chamada questão de Berlim. Né? Quase vira guerra. Quase vira guerra. Porque aí a Alemanha Oriental, apoiada pela União Soviética Stalinista, desenvolve ali um discurso de que, olha, a existência da Alemanha Ocidental e a penetração do capitalismo pelo Plano Marshall está gerando uma desestabilização e eles bloqueiam o acesso da Alemanha Ocidental a Berlim Ocidental, evitando então esse tsunami de investimento de grana na reconstrução da Berlim Ocidental, que já tinha virado uma espécie de shopping center, reino das maravilhas capitalistas a céu aberto. Proíbe cidadãos da Alemanha Oriental para passar para a Alemanha Ocidental, porque Berlim Ocidental e Berlim Oriental eram separadas por uma avenida. Não tinha o Muro de Berlim ainda. E isso então fica um elemento de desestabilização. Por sua vez, a Alemanha Ocidental e os Estados Unidos, né, vão reclamar de que, olha, não pode evitar, impedir o acesso da Alemanha Ocidental a Berlim, porque isso está no Tratado de Potsdam. E essa tensão quase virou guerra. Isso é a chamada questão de Berlim, que vai ser negociada, vai ser, né, vão chegar numa trégua, mas não vai ser resolvida. Não vai ser resolvida. O que, entre aspas, vai resolver a situação é só em 61 a construção do Muro de Berlim, que é um muro que literalmente cercou Berlim Ocidental inteirinho. Então, dentro do perímetro urbano é um muro mesmo, e uma série de postos militares e uma cerca impedindo a entrada de pessoas em Berlim Ocidental que não fosse pelas entradas oficiais, né, pelas estradas que levavam até Berlim. E aqui as passagens foram impedidas para que não haver a fuga, né, entre aspas, de cidadãos da Alemanha Oriental para Berlim Ocidental para tentar se exilarem e assim fugirem do terror socialista, que era o que a propaganda capitalista tentava incutir na cabeça das pessoas. Beleza, gente? Então esse é um primeiro momento da Guerra Fria, e aí parece que os Estados Unidos estão levando vantagem pra caramba. Mas eis que vem o ano de 1949, e nesse ano de 1949 o rolê começa a ganhar outra dimensão. E por que ganha outra dimensão? Porque em 1949 nós temos aqui pelo menos 3 novidades no cenário da Guerra Fria, para o lado da União Soviética, né, dentro do bloco socialista, que vão ser bastante importantes e vão alterar o quadro do equilíbrio da Guerra Fria, ou seja, vão tirar dos Estados Unidos aquele protagonismo todo que vinha de 47 a 48. A primeira questão que eu destaco aqui é que a União Soviética passou a ter mísseis nucleares também, testando lá na Sibéria,
A União Soviética passou a, né, equipar o seu arsenal nuclear, virando também uma potência atômica. O segundo elemento que eu destaco aqui é a criação do Comecon. O Comecon é uma espécie de plano Marshall do Bloco Socialista, só que não é um plano de investimento como foi o plano Marshall. É um plano de cooperação econômica. Então é um bloco de cooperação econômica dos países socialistas. Então é o comunismo na economia, né? Comecon. A União Soviética e a Alemanha Oriental, que eram as regiões mais industrializadas do bloco socialista, vão dar apoio para os países menos industrializados do bloco, né? A Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Polônia, enfim, e vão também, né, esses países fornecer mercados consumidores e fornecer recursos naturais, etc., etc., para o desenvolvimento e a reconstrução econômica do bloco socialista como um todo. Isso gerou uma expansão econômica bastante interessante, uma reconstrução econômica bastante sólida, vai acabando com o desemprego, vai acabando com, né, os problemas sociais mais graves, e também no mesmo ano de 1949, além dessas duas coisas, nós temos a ocorrência da Revolução Chinesa. Eu não vou contar a história da Revolução Chinesa agora, porque nós vamos ter uma aula para falar disso, uma videoaula exclusivamente para falar disso. Mas o fato é que, com a Revolução Chinesa, o país mais populoso do mundo, o segundo ou terceiro país com a maior área geográfica, né, extensão territorial do mundo, e do ponto de vista geopolítico, tanto pelos recursos naturais e pelo potencial econômico, quanto pela localização, a China é um negócio absolutamente estratégico na Ásia. Então, a Revolução Chinesa cria nos Estados Unidos uma espécie de paranoia, no bloco capitalista uma espécie de paranoia. É como se a China fosse um primeiro capítulo de um processo, de uma onda revolucionária que poderia varrer todo o leste asiático e, quiçá, toda a Ásia. É algo que mais tarde vai virar até um conceito de sociologia e política chamado efeito dominó. Né? Aquela brincadeirinha de colocar dominózinho em pé um na frente do outro, e aí a China é então o primeiro dominó que cai, do ponto de vista do bloco capitalista e dos Estados Unidos, que cai sob o domínio da União Soviética. E que então os Estados Unidos daqui para frente precisava tomar atitudes mais drásticas, tomar atitudes mais efetivas para evitar que a situação política e social na Ásia inteira, especialmente no Extremo Oriente, né, na China, na Coreia, na Indochina, que era uma colônia da França que estava lutando pela sua independência nessa época da Guerra Fria, que a situação saísse do controle ali e evitar que novas revoluções acontecessem. E não deu para evitar, sabe? Em 1949 para 50 acontece uma revolução na Coreia também. Então o que os Estados Unidos vai fazer? Vai ter que reagir. E a reação dos Estados Unidos é claramente no sentido militarista, de tentar frear a possibilidade do expansionismo da União Soviética nessas regiões do leste asiático, criando a OTAN. O que é a OTAN? É uma sigla em português que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Que é o quê? É os Estados Unidos forçando a formação de uma aliança militar dos países capitalistas para ter uma força internacional integrada para combater a ameaça socialista onde quer que ela acontecesse. Então é meio que um passo sério, importante e de certa forma arriscado para dizer: União Soviética, não ouse expandir o bloco socialista a ponto de ameaçar a estabilidade do mundo capitalista controlado pelos Estados Unidos. Porque agora nós temos uma força militar integrada para devastar você antes que você possa reagir. Então a Guerra Fria está ficando quente, minha gente. E isso mostra para a gente, então, que a partir deste momento, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, nós temos um novo elemento que tem que ser levado em consideração.
Nós temos um novo elemento que tem que ser compreendido para que a gente entenda o verdadeiro significado da Guerra Fria. E esse elemento é o chamado complexo industrial militar. Ou seja, nos países capitalistas, a onda da militarização por conta da Guerra Fria virou um negócio tão fundamental que a indústria bélica se torna a base do desenvolvimento tecnológico, científico e econômico dos países capitalistas. Então é o investimento industrial militar, indústria bélica, que passa a girar o desenvolvimento tecnológico, passa a girar o desenvolvimento científico e passa a girar a expansão econômica. Então é através do Estado investindo na indústria bélica que nós temos um crescimento da economia capitalista, uma expansão da tecnologia militar que depois vai ganhando aplicações civis, ou seja, GPS, celular, computador, internet, essa porra toda, são desenvolvimentos da pesquisa científica aplicada ao campo militar que depois viram produtos do consumo, né, que impulsionam o desenvolvimento capitalista. E no bloco socialista também. O alto comando da União Soviética, o alto comando do Partido Comunista e o alto comando da economia socialista passa a girar em torno também da indústria bélica, do complexo industrial militar. Então, nos dois blocos, quem manda a partir desse momento de acirramento do conflito da Guerra Fria com a criação da OTAN, especialmente, a Revolução Chinesa e tudo mais, quem manda realmente são os complexos industriais militares. Tem um presidente dos Estados Unidos chamado Dwight Eisenhower, que era um general Dwight Eisenhower, considerado um dos heróis da Segunda Guerra Mundial, e ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Quando ele acabou seu mandato, ele fez uma declaração que, para qualquer pessoa preocupada com democracia, é um escândalo. Ele disse mais ou menos o seguinte, que nos Estados Unidos não existe mais democracia. Porque não existe mais o respeito às escolhas da sociedade. Não existe mais liberdade de a sociedade optar entre diferentes projetos políticos, sociais, econômicos, culturais, etc. Porque as eleições, independentemente de quem ganha a eleição, quem governa o país é o complexo industrial militar. Então ele diz, seja o presidente um republicano ou um democrata, um liberal ou um conservador, tanto faz. Porque quem de fato vai dar as cartas da política econômica, dos investimentos, do desenvolvimento tecnológico, das ações diplomáticas e das relações internas e externas é o alto comando das Forças Armadas e a alta elite empresarial dessas áreas tecnológicas, científicas e econômicas ligadas à indústria bélica. E na União Soviética o negócio é muito parecido. Não é uma economia de mercado, então o complexo industrial militar não desenvolve a economia propriamente dita, né? Porque não é, o objetivo do socialismo não é a acumulação do lucro e a geração de expansão do capital, mas é também quem governa a União Soviética cada vez mais ligada a esse complexo industrial militar. E com isso, então, gente, nós temos um cenário de Guerra Fria que está cada vez mais se encaminhando para ser um conflito girando em torno dessas questões de militarismo, expansionismo e disputa por hegemonia. Tradução, a Guerra Fria podia ficar quente. Agora, se a grande ameaça está lá na Ásia, por causa da Revolução Chinesa especialmente, e logo depois da Revolução Coreana, os Estados Unidos vão ter que tomar atitudes, e vão tomar atitudes. Olha só, no ano de 1950, aliás, são duas atitudes muito importantes. A primeira delas é fazer um plano de investimento no leste asiático, especialmente no Japão, né? Esse plano de investimento vai ser chamado de Plano Colombo. É uma espécie de plano Marshall na Ásia, para diminuir as chances de que situações de crise econômica, miséria, etc., etc., pudessem impulsionar, né, o apoio das sociedades ao socialismo e às revoluções. E a intervenção militar dos Estados Unidos na questão coreana. Então, em 1950, os Estados Unidos vai forçar uma solução
de dividir a Coreia em duas Coreias. Uma Coreia do Norte, influenciada pela China e pela União Soviética socialista, e uma Coreia do Sul, influenciada pelos Estados Unidos e pelo Japão, capitalista. Coreia do Norte com capital em Pyongyang, Coreia do Sul com capital em Seul. E aí a divisa provisória seria, né, o paralelo 35, que definiria a norte desta linha imaginária. Seria a Coreia do Norte socialista, aliada do bloco da Cortina de Ferro, e a Coreia do Sul, ao sul desta linha imaginária, um país capitalista alinhado com o tal do mundo livre, entre aspas. Beleza? Só que isso não resolveu, por quê? Porque ambas as Coreias tinham pretensão de unificação, porque a sociedade coreana queria se unificar. E aí a Coreia do Norte, que viveu sua revolução socialista, que é um socialismo único, a experiência da Coreia do Norte, a gente considera bizarro, mas tem a ver com a cultura do povo norte-coreano, que é o socialismo da autonomia. Desculpa, tive que dar uma pausa no vídeo aqui para lembrar, consultar o nome lá do socialismo da Coreia do Norte, que é o socialismo Juche, que significa o quê? Significa um socialismo baseado na noção de autonomia e de personalismo. Então é um socialismo baseado na ideia de seguir a liderança que vai nos levar para a autonomia. Então sempre foi um socialismo meio que isolado, porque a ideia é de não depender de fora, de construir a autonomia para dentro. E sim, tem caráter ditatorial, obviamente, sim, tem um caráter de extrema restrição à liberdade, mas exatamente porque esse socialismo vitorioso na Revolução Coreana, ele se vê como construção de uma autonomia. Então, essa tal de Guerra da Coreia, o que acontece? O norte e o sul da Coreia, né, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, entram em guerra para reunificar o país. E aí, a China apoia a Coreia do Norte e os Estados Unidos mandam tropas para apoiar a Coreia do Sul. Então, esse é o primeiro conflito armado, a primeira guerra da Guerra Fria, a Guerra da Coreia, que vai levar 3 anos, vai devastar assim as duas Coreias, e obviamente que vai deixar marcas, feridas abertas até os dias atuais. A guerra não acaba, em 53 os dois países assinam um armistício para negociar a fronteira, mas até hoje a fronteira não está 100% definida. Então as duas Coreias ainda se consideram em armistício, ou seja, elas se consideram em guerra congelada. E é por isso que sempre que tem qualquer manobra militar perto da fronteira, então se a Coreia do Sul faz manobra militar perto da fronteira com a Coreia do Norte e vice-versa, os governos sempre veem o risco de uma retomada, né, do conflito e uma retomada da guerra, e é um dos pontos sensíveis que a Guerra Fria deixou de herança. E é curioso notar que, a partir da solução, entre aspas, que os Estados Unidos adotou na Guerra da Coreia, que é a divisão do país em 2 países, os Estados Unidos vai tentar adotar isso em tudo quanto é lugar, né? Mais tarde, nós vamos ver isso na outra aula sobre Guerra Fria que eu vou preparar para a semana que vem, para o próximo momento que a gente vai se encontrar, né? Depende quem está assistindo o vídeo. Essa solução de 2 países, um socialista e um capitalista dentro do cenário da Guerra Fria, também vai tentar ser adotada lá no Vietnã. E também vai ter resultados e consequências trágicas. Mas enfim, né, esse é o nosso cenário aqui da Guerra Fria. Em 1955, a União Soviética também meio que dá a sua resposta a essa escalada militar, que começa com a criação da OTAN aqui em 1949, que é a criação do Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia, né? E lá na capital da Polônia, os países socialistas fazem uma grande reunião de negociação e saem com um tratado militar, que é um tratado de aliança dos países socialistas para fazer frente à OTAN. É como se fosse uma OTAN do bloco socialista. Então veja, a Guerra Fria estava esquentando mesmo, esse crescimento constante da tensão e das disputas vai levar a um fechamento cada vez maior dos 2 regimes. Então veja, o bloco socialista já era chamado de cortina de ferro, né?
por conta exatamente de terem governos inspirados no padrão stalinista, que é um padrão de burocratização, centralização do poder e limitação ou eliminação da liberdade individual. Planejamento econômico centralizado, controle do Estado sobre as atividades econômicas, repressão aos opositores, partido único, etc, etc, etc. Mas a realidade nos Estados Unidos, apesar de ser menos... o volume de prisões e pessoas submetidas a constrangimento físico ser menor, a perseguição ideológica e a restrição à liberdade do pensamento, a liberdade da expressão e a liberdade de manifestação política, de organização política é a mesma. Porque nos Estados Unidos vai nascer na década de 50 um movimento chamado macartismo, que foi idealizado por um senador chamado Joseph McCarthy, que tinha como objetivo exatamente impedir o que o McCarthy chamava de atividades anti-americanas, que era qualquer tipo de pensamento crítico, oposicionista, que colocasse em risco o status quo, né, a situação dominante do complexo industrial militar. Acusando tudo que não se enquadrasse no padrão político aceito pela estrutura de poder nos Estados Unidos, enquadrava tudo como comunista e ameaça à nação. Então, socialista, ameaça à nação. Comunista, ameaça à nação. Criticou o governo, ameaça à nação. Criticou o complexo industrial militar, ameaça à nação. Então, era tudo visto como atividade anti-americana, tudo visto como comunistas infiltrados ou inimigos em potencial. Então isso gera uma verdadeira caça às bruxas. O McCarthy consegue autorização para criar um comitê dentro do Congresso americano, chamado Comitê de Atividades Anti-Americanas, e esse comitê vai fazer uma espécie de inquisição, investigações, audiências para interrogar pessoas suspeitas de colaboração com a União Soviética, suspeitas de ideias exóticas, suspeitas de defender o comunismo, suspeitas de organizar movimentos revolucionários. E veja, isso abarcou gente que realmente era comunista, socialista, que foi perseguida, foi presa, teve seus direitos políticos cassados, foi expulsa do país, alguns foram mortos. Tem um caso famoso da Ethel e do Julius Rosenberg, que eram físicos nucleares, que foram acusados de ser comunistas sem ser, foram acusados de estar passando segredos nucleares e científicos dos Estados Unidos para a União Soviética sem provas de que realmente estivessem, e foram condenados à morte como traidores, que era o cenário mais macabro que o macartismo incluía. Mas no dia a dia, professores, jornalistas, intelectuais, artistas, tudo quanto é tipo de profissão que lida com o pensamento crítico, com o pensamento livre e com a noção de democracia enquanto expressão das diversidades e das diferenças, essa galera toda foi perseguida. Toda. Então teve prisão de diretor de cinema, de roteirista de Hollywood, qualquer filme ou música que falasse contra a exploração do trabalhador, ou que falasse, por exemplo, de uma greve, ou que falasse qualquer coisa relacionada à tradição da luta operária, sindical ou socialista nos Estados Unidos, já era enquadrado como suspeito de atividades anti-americanas. Então nós temos uma Guerra Fria que está bombando. Nós temos na década de 50 uma Guerra Fria que é uma panela de pressão prestes a explodir. Porém, algumas coisas vão acontecer e essa explosão acaba não se materializando. Mas isso é assunto para nosso próximo encontro, isso é assunto para nossa próxima videoaula. Beleza, galera?